É inacreditável o que estão fazendo com Carlos Miguel. E é desse jeito que inicio aqui para trazer as últimas informações do Palmeiras. Já deixa o seu like aí e se inscreve. O time que ontem apresentou mais uma vez uma deficiência com as bolas no pés, uma forçação de bola aérea e trazendo preocupações em relação ao goleiro, que para muitos vem sendo colocado como um dos responsáveis pela sua falta de força ofensiva na ligação direta. Em resumo, um jogador que não deveria ter essa responsabilidade de fazer criações de jogadas como o Everton fazia até um tempo atrás, está sendo alvo de muitos torcedores que não veem ele como esse goleiro todo completo que o Palmeiras precisa para ser a referência nesses próximos anos. E nas redes sociais esse assunto já está virando uma polêmica enorme. Tem torcedor que faz questão de deixar bem ciente que não é obrigação do goleiro fazer esse tipo de criações e Abel Ferreira tem que mudar urgentemente dando opções para ele. Procurar outra alternativa de saída de conta, porque do jeito que está, só vai prejudicar o futebol dele e aumentar a pressão nas arquibancadas. Eu também acho um absurdo isso. O Carlos tem as características de ser um goleiro decisivo. Na partida de ontem mesmo, ele mostrou em uma defesa impressionante no final do jogo que ele é um jogador decisivo sim, mas do jeito que o Abel está querendo, não vai dar certo. Se o Everton tinha essas características, ele vai ter que mudar o formato de jogo, a forma de saída, porque se priorizar assim, aí já imagina o que vai acontecer na torcida. O Palmeiras vai atrás de um novo goleiro no mercado, vai contratar alguém que tenha saída de bola, com ligações diretas, que acaba agradando o nosso tema. Só para não deixar passar batido aqui, o Everton já foi anunciado pelo Grêmio e merecia apresentado no final de sexta, e ele vai seguir esse novo trajeto na sua carreira. Torcida do Pedro. Grande parte dos palmeirenses também estão celebrando, apesar da história que ele deixou aqui. E vocês aí também concordam comigo que nessa história toda, o Carlos Miguel é inocente? Não tem como existir uma coisa que o jogador não tem características. Me digam aí, porque esse assunto é muito sério e precisa ser debatido por todos nós. Mais 2 anos de contrato. Essa é a proposta que o Palmeiras está fazendo para o Xerifão Gomes, que vem recebendo sondagem de fora e está deixando a diretoria já impaciente. O Xerifão, que hoje se tornou um dos maiores ídolos da nossa história, sendo para muitos o maior goleiro que já passou aqui, está com a proposta nas mãos do seu contrato, que vai até o final de 2027 e pode ser prolongado até o final de 2029. Atualmente ele tem 32 anos, é uma idade considerável para um jogador dessa função. Ele tem condição de jogar por mais 3 anos em alto nível. E não é por acaso que a Leila está decidindo fazer essas articulações visando a sua permanência. Eu acho uma boa ideia, porque além de ser um zagueiro que pode ajudar dentro desse 2 pela experiência que tem, também é uma voz ativa no vestiário e perder um jogador desse nível com a identidade que ele tem com o clube e também com as arquibancadas, seria um prejuízo incalculável, né? E esse é um efeito Everton. Ele deixou Palmeiras quando ninguém da diretoria queria e deixou uma lacuna que vai ser coberta com um jogador experiente para assumir a responsabilidade lá dentro do clube. E esses são os planos da Leila, que pretende utilizar esses 2 próximos anos como maiores já vistos aqui na nossa história. Títulos e recordes. Agora, se ela vai conseguir, é uma outra história. E só por curiosidade aqui, tem algum palmeirense aí que é contra essa renovação? Comenta até o final de 2029. Sabe que não é qualquer proposta que vai vender isso. Outro exemplo que a gente precisa analisar e ver que realmente a gestão Lila coloca a base como prioridade. Benedetti foi impedido na troca pelo Moratos, zagueiro do Nottingham Forest, que estava na mira da nossa diretoria. Mas por conta desses pedidos dos ingleses, a diretoria não aceitou. Todo mundo colocaria o Benedetti na troca. Seria um negócio dos sonhos. Mas, compensação, olhando para o futuro e vendo a valorização da nossa base, a Lila achou melhor não envolver o jogador nessa troca. Compensação, tem outro caso também do Luiz. O jogador está na mira do Atlético Mineiro e vive a expectativa de receber uma proposta. Ontem ele rumou uma cara e deixou a torcida irritada. Mas alguns ficam cientes aí que se chegar uma proposta baixa, que a diretoria não quer, não será aceita. E se não será por conta de uma finalização errada, de uma perda de gol, a nossa diretoria vai se desfazer do talento. E eu acho isso meio complicado, porque se chegar realmente uma proposta do Galo na casa dos 40, 50 milhões, eu venderia logo. Quando o Jair joga, todo mundo pede o Kelvin de volta. E quando o Kelvin joga, o argentino é chamado. O verdadeiro drama que se encontra hoje à lateral direita do Palmeiras em volta a muitos palmeirenses que não se esquece do Gilberto. O lateral que deveria ser a prioridade nesse momento para ser lapidado nesse início de campeonato paulista e acabou sendo entregue de bandeja para o Atlético Paranaense que está comemorando, está festejando e agradecendo Palmeiras por essa oportunidade de mercado. Agora, nesse momento,
Os primeiros passos da nossa diretoria é de ir atrás de um novo nome para assumir essa função já nesse segundo semestre. E a tendência é que o Jair seja utilizado nesse início de ano para conseguir uma vitrine e ser vendido para a Europa, como tanto se prometeu aos seus empresários. Infelizmente, Abel não vai utilizá-lo ele como zagueiro. Essa foi a única função que o Jair realmente conseguiu mostrar para a torcida. Que talvez poderia ter um futuro, sendo o terceiro homem da zaga, mas a comissão técnica não vê com esses olhos e segue dando prioridades para ele pela lateral. E é triste, né? Ver aonde chegamos e saber que um jovem preparado pelo JP Sampaio, com todo o amor e carinho do mundo, acabou no fim sendo despejado. E a crise vai continuar. A lateral direita precisa de mudanças. E se antes o problema era Marcos Rocha e Mike, agora temos uma versão 10 vezes pior e de fissura aí que não aguenta nem ver o Jair e muito menos o Kelvin. Para muitos, enquanto eles estiverem representando o nosso manto, não tem como criar muitas expectativas na torcida. E vocês também partem dessa mesma visão? Me digam. O dia na academia de futebol após a vitória contra o Santos está intenso e as ideias estão sendo ditas pelo Araújo e ele precisa sim fazer alguns ajustes no meio de campo. As avaliações que foram feitas por especialistas garantem que o Veiga mais uma vez não correspondeu nada e está longe de ser o meia ideal pelo Palmeiras. Por compensação, Luiz Pacheco apresentou um futebol diferente, fez exames importantes e já mostrou o recado para a torcida que ele tem condições de trazer uma nova dinâmica para esse meio de campo. Agora, já no ataque, tivemos a surpresa do Flaco Lopes e Vitor Roque, que voltaram, estrearam na temporada, mas o que está chamando mais a atenção do Abel, que quer fazer questão de colocar no time nessa reta final, é o Paulinho. Enquanto esse jogador não voltar, não tem como definir o ataque e ver como será o Palmeiras de 2026. Claro que as contratações deverão chegar ainda nesse primeiro semestre para fazer ajustes no time e deixar o Palmeiras bem forte e preparado para essas próximas decisões aos poucos. Vai se encaixar, apesar das críticas que o Abel está recebendo pelas mudanças que estão sendo feitas. O Veiga, para muitos, não deveria ter sido titular ontem, mas precisamos entender que esse início de campeonato é para fazer esse teste torcedor. Não adianta nada deixar o banco de reservas o Veiga e chegar na fase final e colocar ele para jogar e não corresponder nada. Bom, tô ficando por aqui, te desejando tudo de bom em sua vida.